O primeiro estágio da evolução espiritual é onde a maioria de nós começamos, a inconsciência. É a vida cotidiana em sua forma mais pura. Acordamos, seguimos rotinas, nos envolvemos com o mundo à nossa volta, mas algo essencial está faltando, é a consciência. Nesse estágio, estamos adormecidos em um sentido espiritual. Nessa fase da inconsciência, a vida parece seguir um roteiro pré-definido. As preocupações são principalmente materiais e imediatas. O trabalho, as relações sociais, as ambições pessoais. Estamos frequentemente focados no externo, buscando felicidade e satisfação em coisas que estão fora de nós. Mas há um vazio, uma sensação sutil de que algo mais profundo está faltando. Esse vazio muitas vezes se manifesta como um desconforto indefinido, uma ansiedade sem nome ou uma sensação de que estamos vivendo à margem de algo muito maior. Por favor, se inscreva no canal e curta o vídeo, assim você me ajuda a bater a minha meta de 50 inscritos. Faltam só 14 no momento que eu gravei esse vídeo. Muito obrigado por ser um desses, gratidão. Na inconsciência, a nossa compreensão do mundo de nós mesmos é limitada. Vivemos sob a influência de crenças e padrões que foram incutidos em nós desde a infância, sem questionar profundamente quem somos e qual é o nosso verdadeiro propósito da existência. Essa fase, embora pareça estável e confortável, é muitas vezes o começo de uma grande transformação. É o terreno fértil onde as primeiras sementes da busca espiritual são plantadas, mesmo que ainda não estamos conscientes disso. A inconsciência não é um erro ou uma falha, é uma etapa vital e natural do processo de despertar. É onde começamos, mas não é onde permanecemos. Cada experiência, cada questionamento, cada momento de dúvida é um passo na direção de algo maior, o despertar para a verdadeira essência do nosso ser. É assim que, quando navegamos pela vida na inconsciência, o despertar espiritual ele já está em movimento, nos preparando para o próximo estágio dessa jornada, a morte do ego e a separação. A morte do ego é o segundo estágio da jornada de despertar espiritual. É um momento de profunda introspecção, transformação, onde começamos a desconstruir a persona, o personagem que a gente cria para nós mesmos, o ego, né? O ego é uma construção da mente, um conjunto de identidades e papéis que adotamos para navegar no mundo social e físico. Ele é formado pelas nossas crenças, experiências e a forma como desejamos ser vistos pelos outros. Durante a morte do ego, começamos a questionar essas construções e esse personagem. Esse processo geralmente ele é desencadeado por eventos que nos abalam muito, né? Uma crise pessoal, uma perca, uma decepção. Tais momentos nos levam a questionar quem realmente somos, além das máscaras que usamos. A separação acontece quando começamos a ver a distinção entre o nosso verdadeiro eu e as várias entidades que a gente assume. Esse é um período de isolamento, reflexão e muitas vezes de solidão. Pode parecer que estamos perdendo a nossa identidade, mas na realidade estamos nos desfazendo de uma ilusão. Esse estágio ele é marcado por uma gama de emoções intensas. A gente pode sentir dor, medo, raiva ou até um sentimento de luto. Isso acontece porque estamos nos desapegando de crenças e conceitos que nos definiram por tanto tempo. Contudo, é importante entender que a morte do ego não é uma perca, é uma libertação. Estamos nos libertando das limitações que a gente mesmo colocou e começando a explorar o nosso verdadeiro potencial. À medida que a gente se separa do ego, a gente começa a experimentar uma sensação de paz e clareza. A gente compreende que é mais do que os nossos pensamentos e emoções. A gente começa a perceber que a verdadeira essência do nosso ser ela é imutável, ela é eterna e profundamente conectada com o universo. Ele é um estágio bem desafiador, mas ele é essencial no despertar espiritual. É a ponte que leva a gente do velho para o novo, do limitado para o infinito. Embora seja um caminho solitário, ele nos prepara para uma autodescoberta mais profunda e para o surgimento do eu autêntico. Após a gente vivenciar a desconstrução do ego e enfrentar a separação da nossa antiga identidade, a gente entra na terceira fase da nossa jornada espiritual, a busca. Esse é um momento em que a gente se volta para dentro, buscando resposta para as questões mais profundas da nossa existência. A busca ela é um caminho de exploração interior, onde começamos a questionar o significado da vida, nosso propósito e a natureza do nosso verdadeiro eu. É uma jornada que nos leva além das crenças e conceitos que nos foram ensinados, uma compreensão mais profunda e pessoal do que é ser. Durante essa fase, muitos se voltam para a meditação, leitura de textos espirituais, participação em retiros ou workshops, ou até mesmo a consulta com os mestres e guias espirituais. Cada pessoa encontra seu próprio caminho nessa busca.
um caminho que ressoa com a sua experiência única e o seu ser interior. A busca ela é marcada por um sentimento de insatisfação com as respostas convencionais oferecidas pela sociedade, pela religião e pela ciência. Tem um desejo ardente da gente descobrir algo mais autêntico e verdadeiro, algo que preencha o vazio que a gente sente na fase da inconsciência. Nesse estágio a gente pode sentir como viajante solitário, pois a busca é profundamente pessoal e não pode ser totalmente compartilhada ou compreendida por outros. É um caminho ali de altos e baixos, repleto de revelações surpreendentes e às vezes de confusões profundas. À medida que a gente avança nessa busca, a gente começa a desenvolver uma nova compreensão sobre a vida e sobre nós mesmos. Nossas velhas crenças e identidades elas começam a se desfazer e começamos a perceber a presença de uma consciência mais ampla e conectada. A busca é essencial para o despertar espiritual, pois é nela que a gente começa a construir o alicerce do nosso novo eu. Ela nos prepara para a próxima fase da jornada, né? A emergência do eu autêntico, que é onde a gente começa a viver e a expressar a nossa verdadeira natureza. Se você está gostando do conteúdo do vídeo e ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, assim você vai me ajudar bastante e vai fazer o conteúdo chegar a outras pessoas. Gratidão! Após a turbulência da morte do ego, essa confusão da busca, a gente vai entrar em uma outra fase, né? A emergência do eu autêntico. Esse é um estágio de descoberta e de revelação do nosso verdadeiro ser. A gente fica livre das camadas de identidade construídas pelo ego. Nesse estágio, a gente começa a reconectar com a nossa essência mais pura. Após ter atravessado o deserto da separação, a gente emerge com uma nova perspectiva sobre quem a gente realmente é. Esse não é o eu construído com base em expectativas externas ou crenças limitantes, mas um eu que ressoa com a nossa verdade mais íntima. A emergência do eu autêntico é frequentemente acompanhada por uma sensação de renovação e liberdade. As velhas máscaras e papéis que a gente desempenhava começam a cair, revelando a nossa natureza genuína, muitas vezes esquecida ou reprimida. Esse processo ele pode ser gradual, como o desabrochar de uma flor. A gente começa a explorar novos interesses, talentos e capacidades que estavam adormecidas. A gente sente uma conexão mais profunda com o nosso coração e com a nossa intuição, que nos guia em direção a escolhas e caminhos que refletem o nosso verdadeiro eu. A autenticidade ela traz consigo uma nova forma de estar no mundo. As relações se tornam mais significantes e profundas, pois agora a gente se relaciona com os outros a partir de um lugar de verdade e de vulnerabilidade. A necessidade de aprovação externa diminui, porque a gente aprende a valorizar a nossa própria autoaceitação. Nesse estágio, a gente também pode experienciar um aumento da criatividade e uma maior conexão com o fluxo da vida. Há uma sensação de estarmos alinhados com algo maior, uma sincronicidade que parece orientar os nossos planos. A emergência do eu autêntico, ele é um convite para viver a vida de forma mais consciente e com propósito. Não é um destino final, é um processo contínuo de autoexploração e de autoexpressão. À medida que a gente vai se tornando mais autêntico, a gente abre portas para uma experiência de vida mais rica e gratificante. Esse estágio ele é essencial para o nosso crescimento espiritual. Ele nos prepara para o próximo passo da jornada, um alinhamento com o nosso propósito maior e a integração plena do nosso ser espiritual com a vida cotidiana. Agora a gente chegou ao quinto estágio, talvez o mais transformador da nossa jornada espiritual, o alinhamento. Esse é o momento que a gente integra todas as nossas descobertas e transformações anteriores em um estado de harmonia do nosso ser. O alinhamento é quando a gente começa a viver em sincronia com o nosso verdadeiro eu. As lições aprendidas na desconstrução do ego, na busca espiritual e na emergência do eu autêntico agora se fundem em uma compreensão profunda e vívida de quem somos. Nesse estágio há uma sensação de fluidez e facilidade na vida. As lutas internas e conflitos que em outro momento dominavam a nossa experiência dão lugar a uma aceitação tranquila e uma paz profunda. Vivemos em alinhamento com os nossos valores mais profundos, propósitos e com o universo. O alinhamento não significa que a vida se torna livre de desafios, mas sim que a nossa abordagem a esses desafios muda fundamentalmente. Encaramos as adversidades com uma nova perspectiva, vendo-as como oportunidade para o crescimento e aprendizado contínuo. A vida começa a se desdobrar de maneiras que parecem estar alinhadas com o nosso propósito maior. As coincidências e sincronicidades aumentam, dando-nos a sensação de que estamos no caminho certo. Estamos mais abertos e receptivos às orientações do universo e a nossa intuição ela se torna uma bússola confiável. Nossas relações também se transformam.
Elas se tornam mais autênticas, profundas e significativas. A gente começa a se conectar com os outros em um nível de coração a coração, reconhecendo essa unidade no meio da diversidade. O alinhamento é também sobre servir aos outros e ao mundo de uma forma que reflita o nosso verdadeiro eu. Descobrimos formas de contribuir que nos trazem alegria e satisfação e que ao mesmo tempo beneficiam os outros. Esse estágio ele é um contínuo processo de ajuste e realinhamento. Como seres em constante evolução, estamos sempre aprendendo, crescendo e se expandindo. O alinhamento é, portanto, um estado dinâmico, um equilíbrio gracioso entre ser e tornar-se. E assim, essa jornada do despertar espiritual nos leva a uma vida vivida com mais consciência, propósito e alegria. O alinhamento é o ápice dessa jornada, mas também é apenas o começo de uma nova forma de existir no mundo. Eu acredito que eu esteja no segundo estágio, né? Várias coisas estão parando de fazer sentido para mim, principalmente na forma como eu pensava e agia, e eu tô conseguindo ver com mais clareza o que seria o meu verdadeiro eu. Porém, isso é um processo, né? No qual eu espero cada dia mais avançar. Gratidão por todos que assistiram até aqui e muita luz para vocês. Até a próxima.